Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito você e sua família. No vídeo de hoje vamos falar do polêmico Código da Vinci, o livro e o filme, que narra a possível descendência de Cristo na Terra. Segundo o autor Dan Brown, do livro Código da Vinci, Maria Madalena seria a esposa de Cristo, estando grávida quando ele foi crucificado, concebendo assim uma menina descendente de Cristo, chamada Sara. Segundo o livro, Sara, filha de Jesus com Maria Madalena, passou o resto de sua vida escondida e protegida pelo priorado de Sião, que teria jurado proteger eternamente a descendência de Cristo. E também, segundo o livro, Maria Madalena seria considerada como o verdadeiro santo grau. Veja bem, segundo a história narrada no livro, Maria Madalena seria uma mulher capaz de mudar toda a história contada pela igreja, mostrando que Cristo foi um homem como qualquer outro e que se uniu a uma mulher e gerou uma descendência secreta. Ok, vamos então refletir um momento, tá? Preste muita atenção no que eu vou falar para você. No dia 18 de março de 2003, durante o lançamento do livro Código da Vinci, o autor Dan Brown, como você vê aí em entrevista, disse que os fatos contidos no livro seriam a mais pura verdade. Já em 2006, em outra entrevista, após o livro ter vendido mais de 80 milhões de cópias, que deixou logicamente Dan Brown um dos escritores mais ricos do mundo, Dan Brown, em outra entrevista, disse que o livro era apenas uma obra de ficção e que o público, leitor, adora livros com histórias de conspiração, mistério e também aventura. Durante outra entrevista, em um relançamento do livro no ano de 2007, você está vendo aí, Dan Brown voltou atrás e disse que o livro realmente era uma história real. Agora eu pergunto a você, por que Dan Brown voltou a dizer que o livro é uma história real, se ele mesmo em menos de um ano deu uma entrevista dizendo que o livro é pura ficção? Seria uma forma de merchandising para ganhar mais dinheiro com o lançamento de uma segunda edição do livro? Como se não bastasse as recentes polêmicas criadas pelo Código da Vinci, temos agora o documentário The Lost Tomb of Jesus, que quer dizer o túmulo perdido de Jesus. Esse documentário foi produzido pelo cineasta canadense James Cameron, que foi produtor de filmes famosos como O Exterminador do Futuro e também Titanic. Anunciado com um trombo tremendo por Cameron, o documentário produzido pelo canal Discovery mostra ossuários que fariam parte de um grupo de 10 caixões de pedra encontrados em 1980 durante a construção de um edifício no subúrbio sul da cidade de Jerusalém. O valor dos ossuários apresentados no documentário estariam justamente nas inscrições que possuíam. Para você entender, dos 10 ossuários encontrados, 6 possuíam algum tipo de escrita na parte lateral dos caixões, como era de costume em Israel, onde na época se escrevia o nome dos seus mortos nas caixas dos ossuários. A primeira caixa foi traduzida como pertencente a Yeshua bar Yosef, que quer dizer Jesus, filho de José. A segunda, a Maria. A terceira, a Mariane Maria. A quarta caixa pertencia a Yosef, que supostamente seria o provável irmão ou pai de Jesus. A quinta caixa, a Matia, ou Mateus. E finalmente a sexta caixa, que seria de Judá bar Yeshua, que quer dizer Judá, filho de Jesus. Com tantos nomes semelhantes ao da Bíblia, houve uma grande hesitação na mente de alguns sobre haver outras possibilidades na história da vida de Jesus, refutando assim o que está escrito na Bíblia. O que se falou por muitos era o seguinte: descobriram finalmente o túmulo de Jesus com direito a uma fração de seus próprios ossos, uma parte da sua família, pai, mãe, irmão, esposa, filho. E isso porque os produtores do documentário anunciaram que um dos caixões, aquele que trazia o nome de Mariane Mimara, pertencia a Maria Madalena, interpretada mais uma vez como a esposa de Cristo. Mariane, nesse caso, seria para os produtores do documentário como o seu verdadeiro nome, e Maria Madalena apenas um apelido. Quanto ao último caixão, ou seja, aquele pertencente a Judá bar Yeshua, não precisa nem ir muito longe para imaginar que se tratava do filho de Jesus com Maria Madalena. Esse documentário deixou bem claro que Jesus jamais teria ressuscitado, sendo assim uma mentira ou uma invenção dos apóstolos para dar continuidade à história de que ele seria o tão esperado Messias, filho de Deus.
Então, vendo o documentário, quem assistiu o documentário de Cameron, né, e também leu, por exemplo, o Código da Vinci, né, chegou à conclusão de que a fé de mais de 2 bilhões de pessoas não passa de um verdadeiro delírio. E o cristianismo, como doutrina, seria a pior farsa da história humana, não é verdade? Eu pergunto a você, será que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? Há alguma credibilidade no livro ou no filme do Código da Vinci e no documentário de James Cameron, do canal Discovery? Será que os primeiros cristãos, especialmente aqueles que testemunharam a ressurreição e conheceram outros que testemunharam, concordariam com o Código da Vinci de hoje e também com esse documentário de James Cameron dos dias atuais? Com certeza não. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, um dos primeiros teólogos a escrever a respeito desse tema. Veja só. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Aqui ele diz, e também os que morrem em Cristo, né? Aqueles que morreram em Cristo, estão perdidos, perderam a salvação. Continuando. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aí no caso ele diz mais uma vez, as primícias daqueles que morreram no passado. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui notem que ele diz o seguinte, porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, pois a morte é o pecado, né, de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí nesse caso ele fala de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar do pecado cometido por Adão e também dos nossos pecados. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é o seguinte. Por exemplo, se eu morro, né, ou você morre, como nós cremos em Cristo, nós temos a nossa fé totalmente alicerçada na palavra de Deus, em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós morremos na carne, apenas na carne. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela é salva por Jesus. Nós teremos a vida eterna. Essa é a promessa. Então, depois de a gente ler, né, esse testemunho de Paulo, vamos agora fazer uma análise da história, confrontando e refutando totalmente o documentário sensacionalista, por que não dizer, de James Cameron, e também o próprio livro O Código da Vinci, né? Em primeiro lugar, a alegação de que aquele túmulo encontrado em Jerusalém da família de Jesus Cristo é contestada pela maioria dos arqueólogos e historiadores. Entre eles, temos os doutores Shimon Gibson, que é professor de arqueologia do Instituto Albright de Jerusalém, e Amos Kloner, que é catedrático da Universidade de Jerusalém e arqueólogo-chefe do Distrito de Jerusalém. Eles foram responsáveis pela descoberta e catalogação da tumba. Essa tumba que nós estamos falando que foi descoberta em 1980. Ou seja, eles estavam lá, eles viram, eles estiveram lá no momento da descoberta, né? E o próprio Dr. Kloner, né, afirmou que os ossuários encontrados em Jerusalém naquela época possivelmente pertenceriam a uma família de classe média do primeiro século antes de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que essa família não seria nem de longe contemporâneo histórico de Jesus de Nazaré. E nesse caso, a semelhança com o nome de Jesus, por exemplo, e seus familiares, seria mera coincidência. Kloner ainda acrescentou que não poderia acreditar de forma alguma que a família de Jesus tivesse uma tumba em Jerusalém, pois ele era de família pobre e vivia em Nazaré. E como era a tradição dos judeus, ele e sua família só poderiam ser sepultados em Nazaré.
O interessante de tudo isso é que as evidências históricas realmente confirmam essa conclusão. Como as principais testemunhas de Jesus deixaram claro que ele era pobre, né, ou pelo menos é o que diz aqui na Bíblia, então jamais ele poderia ter uma tumba ou uma caverna tumular como aquela que foi encontrada em 1980, pois esse tipo de tumba são de propriedade de pessoas bem posicionadas financeiramente. Os túmulos das pessoas ricas eram cavados nas rochas, né, ou nas encostas das colinas, que ficavam fora dos muros das cidades. Esse que você vê agora, que você está vendo, é pertencente aos parentes do rei Herodes. Note que uma pedra bem talhada serve de bloqueio da entrada da gruta onde o corpo ficava depositado, sem a menor possibilidade de ser mexido ou roubado. Dentro do túmulo, geralmente, havia um ou mais compartimentos para o depósito de um corpo recém-falecido e vãos menores para colocar os ossários. O processo de um funeral era algo bastante complexo naquela época, né, naquele tempo. Ou seja, após todo o ritual de tristeza, luto, né, o corpo era lavado, perfumado e colocado com bandagens dentro do túmulo para então sim ter a entrada do túmulo lacrada com uma pedra bastante pesada e difícil de ser removida. Segundo os costumes da época daquela época de Jesus, né, e antes até de Jesus, depois de um ano, um parente responsável com autorização oficial removia os ossos para as caixas de pedra que você viu aqui no começo desse vídeo, né? Assim, essas caixas com os ossos do falecido eram colocadas em vãos menores, ocupando assim menos espaço para poder caber mais pessoas naquele túmulo. Só para você ter uma ideia, um túmulo poderia ter vários ossuários de pessoas da mesma família que, por tradição, né, tinham seus nomes escritos na tampa, nas laterais também das caixas dos ossuários. As pessoas pobres daquela época não tinham geralmente o privilégio de uma gruta tumular. Elas eram enterradas no chão mesmo, ou em valas coletivas, totalmente diferente dos ricos. Por isso, como era predito no Antigo Testamento, que o Messias morreria como um rico, aquele túmulo usado por Jesus pertencia à família de José de Arimateia. José de Arimateia, todo mundo sabe, quem leu a Bíblia, né? Na época de Jesus, um político muito bem influente e muito bem sucedido e uma pessoa extremamente rica. E como era proibido nos costumes da época a transferência de uma família para outra, ele somente emprestou o túmulo para depositar o corpo de Jesus até a época de transportarem os seus restos mortais para Nazaré, a sua cidade de origem. Portanto, segundo costumes da época, caso Jesus não tivesse ressuscitado, né, seus restos seriam colocados posteriormente em um ossuário e removidos para a cidade de Nazaré, onde estariam sepultados os demais membros da sua família. E eles não ficariam de modo nenhum em Jerusalém, como esse documentário se refere. Portanto, ainda que se negue a ressurreição, ficaria sem sentido nenhum a presença dos ossos de Jesus e sua família em um túmulo justamente na cidade de Jerusalém. Para você ter uma ideia, esse documentário, assim como também o Código da Vinci, são tão sensacionalistas que eles nem se deram ao trabalho de fazer uma pesquisa mais apurada ou mais ampla, já que, segundo arqueólogos, desde os anos 80 já foram escavados e desenterrados e também catalogados só nos arredores de Jerusalém, mais de 900 ossuários. Desses mais de 900, pelo menos 10 trazem claramente o nome Jesus, pois na época de Jesus, os nomes Jesus, Maria, José, era um nome muito comum, né? Não seria uma coincidência muito grande encontrar ossuários em Jerusalém, ou até fora de Jerusalém, né, em todo o estado de Israel, com os homônimos de Jesus, ou José, ou até de Maria. Aqui você vê o caixão que o documentário afirma ser o de Jesus Cristo. Ele está catalogado com o número 704 e a escrita está em aramaico. E ainda como se pode ver aí, né, está bastante confusa. Sua letra é dúbia e até mesmo para os especialistas mais bem treinados em paleografia, fica difícil realmente de ler o que está escrito na caixa. As letras se sobrepõem e, segundo a opinião de um vista mais bem treinada para a decifração desse tipo de letra, embora o último nome José seja visível, existe a possibilidade de que o primeiro termo não seja Jesus, mas Hanun, Eshid ou até Ushid. Como você pode ver, não se pode ter certeza que seja o nome de Jesus no caixão dos ossuários. E mesmo que fosse o nome de Jesus, né, Jesus era um nome muito comum em toda a Judéia. Portanto, fica muito especulativo dizer que este foi
o que se declarou o Messias, Filho de Deus. No outro ossuário que o documentário mostrou, sendo de Maria Madalena, está escrito em grego. Isso quer dizer que Maria Madalena teria que ter nascido na Grécia, né? O que não é o que pelo menos a Bíblia diz, né? Parece que todos ali, pelo que diz na Bíblia, nasceram realmente em Israel. Bom, falando de Maria Madalena, está escrito em grego, né? Ali no caixão. Isso quer dizer o seguinte, que os ossos encontrados ali e a figura de Maria Madalena, descrita nos evangelhos, é ainda mais remota. É bem difícil que seja. Embora a escrita esteja em melhores condições do que a anterior, vê-se mais uma vez a possibilidade de leituras para o texto. Olha só, segundo os especialistas aqui, está escrito Marian, Menu e Mara, ou Mariane Cai Mara, cujas traduções poderia ser de Mariane, conhecida como Mara, ou Mara, serva de Mariane. Poderia ser Mara, filha de Mariane. E ainda poderia ser Mariane e Mara, que seria uma referência a duas mulheres sepultadas no mesmo ossuário. Isso refuta totalmente tanto o documentário de James Cameron, né, como também o Código da Vinci, tanto o livro como o filme. Pode ter certeza. Eu espero sinceramente que esse estudo tenha respondido a dúvidas de muitas pessoas que já leram o Código da Vinci ou assistiram o documentário de James Cameron, The Lost Tomb of Jesus, né, que quer dizer o túmulo perdido de Jesus. E você sabe, tem a menor dúvida, você que é cristão, sabe que durante toda a história moderna sempre teremos pessoas com objetivos comerciais, financeiros e até diabólicos, né, de deturparem as mensagens contidas na Bíblia com o intuito de corromper a fé que você tem ou eu tenha em Cristo, né? Como está escrito, na própria Bíblia está escrito, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, se você parar para pensar, nos dias de hoje, temos um grande número de ateus debatendo e tentando provar que a Bíblia Sagrada, né, não é verdadeira. Uma pessoa não acreditar em Deus é uma coisa. Agora, além de não acreditar, tentar de todas as formas provar para outras pessoas que Deus não existe, tentando convencer os outros a acreditar na sua tese, você há de convir comigo que isso faz parte de um plano diabólico para desviar a fé das pessoas do Salvador, do nosso Salvador Jesus Cristo. Não tem a menor dúvida disso. Por trás de tudo isso aí está Satanás, o diabo, tentando fazer com que a verdade da cruz e o martírio de Jesus para a salvação de muitos, né, seja transformado em mentira. A intenção de Lúcifer é fazer com que até mesmo os escolhidos não acreditem mais em Jesus Cristo. A sabedoria deste mundo, dos grandes pensadores, dos grandes escritores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, é fazer você acreditar em nada. Ou seja, morreu, acabou. O diabo é o pai da mentira e vem mentindo desde o princípio, conforme está escrito aqui na Bíblia. E como está escrito aqui na Bíblia também, eu quero mostrar uma outra passagem para você. Tá? Aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. E Jesus, né, previu, com o passar do tempo, que isso realmente iria acontecer, que o amor de muitos, né, se esfriaria, né? Como está escrito aqui, ó. Eu já até peguei a página aqui, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Espero que esse vídeo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.